Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma videoaula e agora nós vamos falar sobre a proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Na última videoaula nós falamos sobre o contexto, da crise do Segundo Reinado que vai levar à proclamação da República. E aí nós falamos sobre a questão militar, a questão da influência do positivismo, a questão religiosa, a questão econômica, a questão abolicionista, da elite. E aí esse cenário todo vai levar à proclamação da República. Mas quais os fatos que vão realmente determinar o fim da monarquia e o início da República, certo? Nós temos que lembrar também que existia uma crise na sucessão do trono. Mas por que uma crise na sucessão do trono? Porque Dom Pedro II estava vivo, certo? Só que ele já estava bem velho para a época, 60 e alguma coisa. Ele já era diabético, ele já tinha problemas de saúde. E aí ele tinha como herdeiro, na verdade, herdeira, a princesa Isabel. O filho de princesa Isabel, Dom Pedro, era ainda, o filho de princesa Isabel também chamava Pedro. Ele era ainda muito novo, então já se esperava que a princesa Isabel iria assumir o trono. E você tinha um grande receio disso, porque eles tinham medo dela, na verdade, não governar o Brasil e quem governar fosse o marido dela, o Conde D, que não era nada bem visto pelos militares, pela elite, por ninguém, certo? E eles tinham muito receio do Dom Pedro morrer, princesa Isabel assumir, mas quem governaria realmente seria o Conde D. Então, a crise da monarquia também vai por esse lado também. Então, gente, nós vamos ver que os principais grupos insatisfeitos com a monarquia eram o exército, principalmente a baixa patente, certo? Os cafeicultores paulistas e setores médios e urbanos. Eles, na verdade, gente, queriam o quê? Queriam mais participação no governo, eles queriam que o governo deixasse de ser tão centralizado e fosse mais descentralizado, mais federalista, ou seja, dar poder para as províncias, principalmente São Paulo, que era o estado mais rico da federação, certo? E aí, esses setores aqui, eles vão conspirar contra a monarquia, certo? O problema vai se dar a partir do momento que, para tentar resolver os problemas, Dom Pedro II coloca como presidente do Conselho de Ministros o Visconde de Ouro Preto, certo? Ele tenta fazer algumas medidas para tentar amenizar a insatisfação desses grupos e acaba não dando certo. Dentro desse contexto todo, para vocês terem uma ideia, eu gosto de contar aqui uma historinha que poucos lugares vão falar para vocês sobre a grande festa na ilha baile da Ilha Fiscal, certo? Que aconteceu, gente, em 9 de novembro de 1889, poucos dias antes da proclamação da República. Esse baile, gente, na verdade era um baile para comemorar a bodas de prata da princesa Isabel, certo? Mas Visconde de Ouro Preto teve a intenção de mostrar o quê? Dom Pedro, esse baile serve também para você mostrar o quê? O poder do império, o poder da monarquia, para mostrar que a monarquia ainda é forte, certo? E eles fizeram, gente, um baile que vocês não têm noção. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma colinha, escutem, 4.500 pessoas convidadas, mais de 4.000 lâmpadas, certo? Gastaram, gente, 250 contos, o que na época equivalaria a 10% do orçamento
do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Muito dinheiro, tá? No cardápio, escutem aqui, foram comprados 800 quilos de camarão, 300 frangos, 500 perus, 64 fazões, 20 mil sanduíches, 14 mil sorvetes, 2.900 pratos doces, 10 mil litros de cerveja e 340 caixas de bebidas, champanhe e outras bebidas. E aí tem uma história interessante, uma lenda, que quando Dom Pedro estava descendo para ir para esse baile fiscal, ele tropeça, e aí ele fala: a monarquia tropeça, mas ela não cai. Gente, esse baile, ele foi muito mal recebido para a sociedade. Você imagina, o país não está numa situação legal e Dom Pedro fazendo um baile como se nunca tivesse visto na cidade do Rio de Janeiro, certo? Depois desse baile, ele vai para Petrópolis, que era a casa de veraneio da família real, e a situação no Rio de Janeiro cada vez mais borbulhando, certo? E aí começa a ter uma conspiração mesmo contra o Visconde de Ouro Preto, tá? Dentre esses, nós podemos destacar o tenente-coronel Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, que era um jornalista, todos eles republicanos, e Deodoro da Fonseca. Mas Deodoro da Fonseca, gente, não era republicano. Deodoro da Fonseca, ele era monarquista. Até 60 dias antes da proclamação da República, ele tinha defendido a monarquia. Então ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo influenciado por essas outras pessoas aqui, certo? E aí, o que acontece? Na verdade, gente, a proclamação da República no Brasil, ela foi um golpe militar, tá? Os militares deram um golpe e pegaram o poder. As coisas vão começar a entrar cada vez numa situação pior, e aí, no dia 13 de novembro, começam a ter algumas movimentações. Até então está tranquilo, o Visconde de Ouro Preto manda um telegrama para Dom Pedro e fala: olha, ainda está tudo controlado, não se preocupe. Só que no dia 14 eles começam a perceber uma movimentação entre os quartéis. O Visconde de Ouro Preto, então, para tentar se proteger, ele vai para a base de São Cristóvão. Só que esse local era aonde estavam as maiores personalidades a favor da proclamação da República, tá? E aí, no dia 15 de novembro, na parte da manhã, Deodoro da Fonseca, ele comanda as unidades que estavam aquarteladas e vão e depõem o Visconde de Ouro Preto, mas não proclama a República. Ele apenas, no primeiro momento, isso se deu às 6 horas da manhã do dia 15 de novembro, ele apenas o quê? Ele apenas tira o Visconde de Ouro Preto do poder e não proclama a República, certo? E ele estava mal, ele tinha problemas de respiração e tal. Ele vai, tira o Visconde de Ouro Preto e vai para casa. E aí as pessoas começam a perceber o quê? Opa, pera aí, tiraram o Visconde de Ouro Preto, mas ainda não não proclamaram a República no Brasil. E aí, no momento posterior, a Câmara do Rio de Janeiro, ela se reúne e numa assembleia que é comandada por José do Patrocínio, eles declaram o quê? Eles declaram a República no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pelo documento, ele previa um plebiscito para o povo escolher entre monarquia e república. E aí, teve esse plebiscito? Não teve esse plebiscito. Inicia-se então um governo provisório. E quem vai assumir a presidência da República?
o Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha destituído o Visconde de Ouro Preto do poder. E aí, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre esse governo provisório e Dom Pedro. O que acontece com Dom Pedro II? Belezinha, galera? Até a próxima videoaula. Fui!